explica como é a forma do gráfico e tudo mais. Então a gente vai falar aqui sobre as funções exponenciais. Né? Funções exponenciais possuem uma diversidade de aplicações no cotidiano, estão presentes em diversas ciências, como na matemática financeira, né, que é utilizada na capitalização pelo método de juro composto, na geografia, que está relacionada a expressões responsáveis por explicar os crescimentos populacionais e também para explicar a taxa de transmissão do Covid, né, que quando estava no começo o pessoal falava que era a taxa de transmissão era exponencial, porque uma pessoa podia transmitir para outras 3, né? E assim o contágio seria gigante, né? Na química, né, que é utilizada em situações envolvendo decaimento radioativo, né? Você que for estudar na química a parte de radioatividade, você vai perceber essa parte de decaimento radioativo, e até que é um assunto bastante relevante, quando você se der em conta que a população está buscando outras formas de energia e uma delas é a energia nuclear. Na biologia, né, que está ligada ao desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimento de determinadas plantas, né, que também dá para ser demonstrado com funções exponenciais. E na psicologia, né, expressa as curvas de aprendizagem, né, e entre outras inúmeras aplicações que há nessas funções exponenciais. Aí nós temos aqui uma lendazinha falando sobre o xadrez, né? Ou pelo menos que envolva o xadrez. Né? Aí vamos só um pouquinho de historinha, né? Para a gente se entreter um pouco. Só dar uma atualizada aqui. Então, conta uma certa lenda, né? Que envolve esse tabuleiro de xadrez. Conta a lenda de que o xadrez foi inventado na Índia, né? Há mais de 1500 anos. Né? O rei, nesse caso, na época, né, que ficou tão fascinado com essa invenção e as infinitas variações de movimentos, que ele resolveu recompensar o inventor. O rei tinha perguntado o que ele queria como recompensa. O inventor ele falou que queria que ele colocasse 1 grão de arroz na primeira casa, 2 grãos na segunda casa, 3, aí 4 na terceira casa e assim sucessivamente. Percebe o padrão que está acontecendo. 1 grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira. Aí o Rícolo falou, só isso? Beleza, então pediu para os outros matemáticos do seu reino, né, os matemáticos lá, fazerem as contas. Só que quando eles foram fazer as contas, tá aqui a surpresa. Na primeira casa, beleza, 1 grão, ótimo. Na segunda casa, aí professor, o que são essas casas do xadrez, né, para quem não sabe nem o que é isso? As casas são esses quadradinhos aqui, né? Uma casa, outra casa, tá? Ao todo são 64 casinhas que tem no xadrez. Na terceira casa são 4 grãos. Na quarta casa já vão ser 8. Na quinta casa, 16. E assim sucessivamente, né? Ao todo, de quando chegar na 64ª casa, por que 64ª? Porque são 64 casinhas que tem aqui nesse tabuleiro de xadrez. Então, quando chegar nessa 64ª casa, ele já terá depositado só nessa 64ª casa esse númerozinho aqui de grãos. Ou seja, aqui são mais de 9 quintilhões de grãos, né?
E ele foi assim por diante, né? Somando todos os resultados, das 64 casas, chega-se nesta quantidade de grãos, né? Deixa eu ver, 1 milhão, 2 milhões, deixa eu ver, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 18 quintilhões de grãos, né? Mas como diz, é uma lenda, né? Se é verdade, se não é, ninguém sabe. Então vamos falar aqui, agora mudando um pouco, vamos falar de crescimento exponencial. Nesse caso, os impactos ambientais que aumentaram muito a partir do século XVIII, como consequência da Revolução Industrial e do avanço das tecnologias de exploração e transformação da natureza, e além disso, houve esse crescimento exponencial da população do planeta, composto de pobres, na sua maioria. Né? Quando a gente fala de crescimento exponencial, é um crescimento que se dá de uma maneira muito rápida, né? Aumenta de uma maneira bem rápida. Né? Aí agora vamos falar da função exponencial. A função exponencial, como nós chamamos, são aquelas nas quais nós temos a variável aparecendo em um expoente. Né? Nós temos aqui a base, né? Ó, tá aqui, ó, f de x igual a elevado a x. Nós temos aí a base. E nós temos ali o x aparecendo no expoente. Detalhe, para que seja uma função, esse a, que é a base, ele tem que ser maior que zero e também tem que ser diferente de 1. Né? Aí nós temos que o domínio vai ser no conjunto dos reais, o contradomínio será os conjuntos dos reais não negativos, né? Ou seja, e excluindo zero. Na verdade, será todos os reais positivos, né? É que seria a parte da definição do domínio dessa função. E o A tem que sempre estar entre 0 e 1. Né? Mas ele também pode ser maior do que 1. Né? Ele pode ser maior do que 0, pode ser maior do que 1. Ele só não pode ser diferente de 1 e não pode ser menor do que 0. Aí, exemplos, né, de funções exponenciais. Na forma algébrica, nós temos essa. F de x igual a 2 elevado a x. Isso é um exemplo de função exponencial. F de x é igual a 5x, que também é função exponencial. E f de x é igual a 2 quintos elevado a x, também é função exponencial. E nessa letra D, f de x é igual a 0,5 elevado a x, também é função exponencial. Nessa letra E, f de x é igual a menos 2 elevado a x, ela já não é função exponencial devido àquela regrinha de que a base, né, o nosso A, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Nesse caso aqui, a base está sendo menor do que zero, então não define função exponencial. Já na letra F, nós temos aqui f de x é igual a 1 elevado a x. Também não é função exponencial porque o a é igual a 1 e não pode ser. O a tem que ser diferente desse valor. Então, na letra G, f de x é igual a x ao quadrado, que a gente sabe que isso não é função exponencial, ela é uma função quadrática. E também nós sabemos porque o x ele tem que estar no expoente e não na base.
Agora vamos verificar aqui a parte de valor numérico dessa função exponencial. Dada a função f de x igual a 4 elevado a x, vamos determinar f de 2. Esse f de 2 é só pegar o número 2 e substituir na própria função. Como aqui, ó, f de 2 vai ser igual a 4 elevado a 2. F de 2 é igual a 16. Pronto, beleza, acabou aí. Agora, f de menos 3. F de menos 3 vai ser igual a 4 elevado a menos 3. F de menos 3 vai ser igual a 1 quarto elevado a 3. Então, f de menos 3 é igual a 1 sobre 64. No nosso item C, f de 0,5. 0,5, pessoal, está ali no expoente, eu posso converter ele na forma de fração para 1 meio. Então, f de 0,5 é igual a 4 elevado a 1 meio. Lembrando que esse 1 meio ele é um expoente fracionário, e o expoente fracionário ele deve ser convertido para uma raiz quadrada. Veja só, uma raiz, na verdade. Então, nós temos ali a raiz de índice 2, né? Ou seja, uma raiz quadrada de 4 elevado a 1, ou simplesmente raiz quadrada do número 4, que é 2. Já nesse item D está diferente. F de x é igual a 64. Ele dá o valor do f de x, mas ele não dá o valor de x. Então, a gente vai ter que descobrir qual seria esse valor de x que faz com que essa função fique igual a 64. Então, nós temos aqui f de x é igual a 64. 4x, melhor dizendo, é igual a 64. Aí eu vou colocar tudo na mesma base. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 6. Isso aqui vocês já devem ter visto como uma equação exponencial. Então, tem aqui 2 elevado a 2x igual a 6. Esquece as bases por enquanto, então fica 2x igual a 6. E x será igual a 3. Que é mais ou menos isso nas equações exponenciais. A representação gráfica dessa função. Na representação gráfica dessa função, eu tenho ali f de x igual a 2 elevado a x. Então, o nosso gráfico da função vai ser este aqui. Você viu ali que tem a tabela, né, com os valores correspondentes. E aqui está o nosso gráfico. Né? Percebe que ele tem um formato bem diferente. Tem esse formato aí diferentão, né? Como se fosse tipo uma meia-lua, né? Que vai subindo. E ele não vai tocar o eixo X, né? Não se preocupe. Já já a gente vê das observações como referente a esse gráfico da função. Representação gráfica dessa outra, que é o g de x igual a 1 meio elevado a x. Percebe que aqui agora a coisa vai mudar um pouco. Percebe que agora eu tenho um gráfico decrescente. Né? Ele mudou, né, o jeito dele. Pronto, aqui nós temos e nesse f de x igual a 2 elevado a x, né? Se o a for maior do que 1, ela vai ser crescente. Já aqui nós temos um gráfico decrescente, né? Ou seja, para g de x igual a 1 meio elevado a x. Então percebe-se que é 1 meio, né? Ou seja, 1 meio, 0,5, que está entre 0 e 1. Se essa base estiver entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente. E o gráfico da função exponencial? Vamos só relembrar. O a maior do que 1
ele vai me dar uma função crescente. Com A entre 0 e 1, eu terei uma função decrescente. Agora vamos lá para as características da função exponencial, né? O que ela tem de tão particular? Bom, primeiramente, ela é crescente para uma base maior do que 1. Ela vai ser uma função decrescente se a base for maior que 0 e menor do que 1. A curva dessa função exponencial, ela passa pelo ponto 0, 1, ou seja, ela vai sempre cortar o eixo y no valor 1, né? No número 1zinho lá. E o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal, ou seja, ela nunca vai cortar o eixo y, nunca vai cortar o eixo x, nunca vai tocar no eixo x, e por essa razão ela não possui raízes, ela não tem raiz. Se algum doidinho aí falar, calcula aí a raiz dessa função exponencial, você chama ele de doido e diz que não tem raiz, tá? Os valores de y sempre, não, eles vão ser sempre positivos, portanto, o conjunto imagem, nesse caso, vai ser sempre esses números reais, né? Esses números reais positivos. Comparando entre algumas funções, ó, percebe que aqui eu tenho uma função de primeiro grau, né? Aqui eu tenho uma função de segundo grau, né? Tipo x ao quadrado. E aqui eu tenho uma função exponencial. Viu? Percebe-se que os valores da função exponencial, eles aumentam bem rápido conforme eu vou aumentando o valor de x, né? Eles sempre vão subindo. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Deixa eu só verificar aqui. A aula já está quase terminando aqui. Eu vou mandar um link de novo. Pronto, aí vocês observam, conforme eu vou aumentando o valor de x, ó, na função do primeiro grau, há um aumento, né? Porém, não é um aumento tão grande. Na função do segundo grau tem um aumento bem maior, porém na função exponencial o aumento ele é muito grande, né? Conforme eu vou aumentando o valor de x. Tá? Aí comparando os gráficos, né? Aí vamos aqui, comparando essa questão dos gráficos, a gente vai verificar aqui o seguinte, que também vocês vão observar que existem esses crescimentos aqui, ó. Percebam que na função de primeiro grau eu tenho um crescimento na forma de uma reta, né? Ó. Essa retinha, deixa eu só botar um ponteiro de laser, pronto. Tá aqui eu tenho esse crescimento linear. No gráfico da função do segundo grau, eu vou ter um crescimento um pouco maior, porém nem tanto. Já na função exponencial, percebe que eu já tenho um crescimento bem rápido, né? Ou seja, aqui na função do segundo grau, eu tenho que passar do número 10 para que eu tenha um crescimento próximo dessa função aqui. Porém, aqui já em 10, né, já quando o x é valor 10, ela já está lá em cima.
Então, o crescimento exponencial, ele significa um crescimento bem rápido, vamos dizer assim, um crescimento muito rápido. Aí, isso aqui são algumas questões, né, que era para ser trabalhadas, né? Uma pedra foi abandonada do alto de um edifício de 32 metros, sabendo que no primeiro segundo ela caiu 2 metros, no segundo, não, no segundo, né? Ela caiu 4 metros e no terceiro caiu 8 metros e assim sucessivamente até tocar no solo. Então perceba que aí, nesse caso dessa situação, nós temos envolvendo uma grandeza exponencial. Por quê? Percebe que antes, quando ela caiu, quando ela estava no começo, a velocidade dela era de 2 metros por segundo. Por quê? Em um segundo ela caiu 2 metros. Já durante o segundo número 2, chamar assim, né, para não ficar aquele negócio de segundo, ela já caiu 4 metros. Ou seja, a velocidade dela já aumentou para 4 metros por segundo. A partir do segundo de número 2, ou seja, no terceiro segundo, ela já caiu 8 metros, ou seja, garantindo aí que ela aumentou a velocidade para 8 metros por segundo. Então percebe que a velocidade dela, ela também cresce de forma exponencial. Né? E dá para a gente construir um gráfico, né? Porém não vai dar certo a gente fazer. Isso aqui também é uma situação envolvendo juros compostos, que vocês posteriormente verão. Né? João foi ao banco, depositou na caderneta de poupança R$ 1.000 a juros de 10% ao ano. Aí pede para fazer uma tabela com o valor do montante, juros mais capital do João nesses 6 anos, e aí construa um gráfico que represente essa situação. Quando você for lá na sua caderneta, colocar um dinheirinho na poupança, embora não haja tanto rendimento assim, os juros lá são juros compostos, né? Ou seja, eles vão aumentando também de maneira exponencial. Aqui uma situação também que envolve na química, né? A parte de grandeza exponencial. Um elemento químico radioativo possui hoje 64 átomos radioativos. Sabendo que o seu período de meia-vida é de 15 dias, o que é um período de meia-vida? É o período aonde vamos dizer assim, a radioatividade cai pela metade, tá? Ou seja, a cada 15 dias, essa radioatividade ela cai pela metade. Ou melhor dizendo, não é bem a radioatividade, é a matéria em si, a massa desse elemento químico. Por exemplo, ali são 64 átomos radioativos. Então, a cada 15 dias, ele vai cortando pela metade. E aí seria para demonstrar pelo meio de tabela, né? Quantos átomos radioativos ele teria no final de 3 meses. Na verdade, dá para a gente fazer isso agora. Vamos tentar fazer aqui. Pronto, então pensa o seguinte, ó. Em 0 dias, ele vai ter os 64 átomos. Passados-se 15 dias, ele só vai ter 32, né? Esses 32 se perderam por aí. 30 dias, eu vou cortar pela metade, ó. Aí vão ter só 16. 45 dias, que já é mais de um mês. É 1 mês e 15 dias. Vão ser apenas 8 átomos, né? Porque cortou pela metade. 60 dias. Vão ser 4 átomos radioativos. 75 dias. Vão ser 2 átomos radioativos. E nos 90 dias, que são 3 meses,
Agora só tem um átomo. Então é mais ou menos isso que seria a meia-vida no processo radioativo, tá? Então tá, a gente fez uma tabelazinha bem rústica mesmo, né? Mas deu para demonstrar, né? Quantos átomos radioativos ele terá no final de 3 meses. Tá aqui. Apenas um átomo radioativo. E aqui seria para você determinar, aqui seria para a gente ver, né, qual o gráfico que representa melhor isso, né? Qual seria a função que representa melhor esse gráfico. É só você observar nesses pontos aqui em que ele cruza, ó. Se o x é 2, o y é 4. Se o x é 3, o y é 8. E se o x for 4, o y vai ser 16. O único jeito que eu posso, a única função que me dá isso é essa daqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Por quê? 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16, né? Então, esse gráfico representa bem essa função aqui. Aí uma perguntinha para a gente encerrar, né? Depois vendo esse negócio de crescimento exponencial, ó, mas isso aqui também envolve um pouco de raciocínio lógico. Supondo que uma certa bactéria se duplica a cada minuto e que ao meio-dia esse vasilhame aí ficou cheio de bactérias, em que momento estava ocupado apenas até a metade? Né? Pensem aí e me deem só uma resposta. Pronto, só me digam em que horário esse vasilhame ficou só até a metade de bactérias. Pronto, aí vamos dizer, aí diz que depende da hora que foi colocado. Pronto. Pronto, vamos só pensar o seguinte: essas bactérias elas duplicam a cada minuto. Meio-dia, meio-dia esse vasilhame estava cheio. Então eu quero saber em que momento é que ele estava pela metade. Só isso. Enquanto isso, deixa eu só dar uma conferida aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui no que tá. Se apareceu mais alguém. Deixa eu ver, a Amanda tá aqui, né, ainda? Tô de Maria, Clarice, Patinha, Jailson, Luísa, a Maria Eduarda, né, que apareceu, Messias, Rafaela, Tainara, Tainá e a Val Melo. Pois bem, pessoal, a resposta para isso aqui é simples, né? Apenas um minuto antes do meio-dia. Aí você pode pensar, mas por quê? Por que então que isso aconteceu? É só imaginar o seguinte: vamos supor que esse vasilhame aí, ele cabe cerca de 100 bactérias, vamos supor, né? Estou supondo, né? E que ele estava cheio ao meio-dia, né? Às 12 horas ele estava cheio. Ele quer saber qual é o momento em que ele estava só pela metade. A metade de 100 é 50. Então, se as bactérias
se duplicam a cada minuto, então ela precisou de quanto tempo para saltar de 50 para 100? Um minuto, né? Porque se elas se duplicam a cada minuto, se eu tenho 50 bactérias, se eu tenho 50 bactérias, é exatamente isso, já que é uma pergunta meio que sem exatidão, já que nós não tínhamos esses números. É por isso que a gente pega e supõe. Na matemática, vocês vão ver muita situação desse jeito, onde envolve essa abstração, tá? Aí vocês vão ter que pegar e supor e praticamente dar números para as coisas. E aí, nessa suposição, você consegue realmente resolver o problema. Aí, voltando aqui, de 50 para 100, elas precisam de um minuto. E se ela já estava cheia ao meio-dia, então é só voltar no tempo um minuto, que aí já estava na metade. E que também isso é uma pergunta envolvendo lógica, então a pessoa precisa pensar muito e precisa de muito tempo para isso, né, gente? É, pessoal, pois bem, agora são 14 horas, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Então, esse seria o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Que já avisando, a minha, que essa é a minha última aula com vocês, tá? Porque a partir da semana que vem já vai assumir outro professor nessa matéria, né? É um professor, já o professor concursado, o professor Artilho, ele vai assumir as turmas de matemática a partir da semana que vem. Aí logo a diretora, né, vai apresentar ele, né? Ele também vai se apresentar, vai dar a explanação dele e aí vai assumir as turmas, pessoal. Né? Aí já temos mais essa mudança de professor, né? Que também já era previsto que pudesse acontecer. Pois bem, desde já, pessoal, só deixar aqui o meu muitíssimo obrigado a vocês, né? Muitíssimo obrigado aí pela atenção, pela participação durante as aulas, durante este período. Ok, gente? E desde já, desejar aí sucesso, né? E bons estudos a todos. Acredito que vocês vão estar em boas mãos, né? Já que sempre estiverem em boas mãos. E só a agradecer por tudo durante esse período, pessoal. E quem sabe, né, a gente possa se encontrar por aí, embora eu dificilmente tenha visto o rosto de vocês, a não ser se for por foto, né? Mas é isso. Então, muitíssimo obrigado por tudo. Mais uma vez, desejar sucesso e até a uma próxima, certo, gente? Então, tchau a todos e até qualquer dia.